Bem, ainda sobre o panorama histórico da teologia, nós iremos falar agora sobre a teologia escolástica. A escolástica marcou o pensamento medieval. Teve sua origem nos mosteiros, que fundaram centros de estudo, inicialmente as escolas monásticas. Algumas dessas escolas posteriormente tornaram-se universidades. Interessante nós começarmos a entender que é através da escolástica que nós teremos as criações das primeiras universidades. Tudo bem? O significado do termo, o escolástico, deriva do termo latino scholasticus, ou seja, é aquele ou aquilo que pertence à escola, o instruído, o sábio. É aquele que participa do centro do saber, é aquele que participa da construção do conhecimento, tá certo? Mas em especial é aquele que pertence à escola, tá bom? O que é escolástica? Conceito e significado. A escolástica surgiu na época que pode ser compreendida como o ápice da cristandade. Em que sentido o ápice? O ápice intelectual, o ápice da teologia, e também nós tivemos grandes santos na Idade Média ali durante a escolástica. A Idade Média foi a época em que o cristianismo alcançou uma estabilidade institucional e intelectual que não é comparável a nenhuma outra época, nem no primitivo, nem no moderno e contemporâneo. O período conhecido como Idade Média é comumente delimitado entre o século IX e o século XVI. Nós teremos alguns historiadores que vão divergir, tá certo? Veja, como vai dizer o Mário Ferreira dos Santos, um grande filósofo, tá certo? O Mário Ferreira vai dizer o seguinte, olha, a escolástica representa um período de máxima importância da filosofia. Mas o que a tornou imensamente válida e de uma importância ímpar foi a realização da mais extraordinária análise que se conheceu na história do pensamento humano. A análise levada em extensão e intensidade permitiu que surgissem novos veios para o filosofar, veios que ainda não foram devidamente explorados, tá? Filosofia da afirmação e da negação, Mário Ferreira dos Santos. Mário Ferreira dos Santos fala uma coisa que eu percebi ali quando eu tinha começado a estudar o cristianismo. Foi na Idade Média, em especial com os teólogos, em especial mais ainda com Santo Tomás de Aquino, que, na minha opinião, o ser humano alcançou o auge da sua inteligência. Acredito eu que, filosófica e teologicamente falando, nenhum outro ser humano alcançou a, a beleza, a grandeza e a majestade de Santo Tomás de Aquino. Tá? Respeito outros filósofos, gosto muito de outros filósofos, mas nenhum se comparou a Santo Tomás de Aquino. Tá? Os séculos X ao XII são marcados por grandes mudanças sociais e religiosas. Nesse período, a teologia gesta uma nova fase por ocupar um novo lugar. Antes, a teologia era ensinada nas catedrais e mosteiros, agora passa a se desenvolver nas nascentes universidades, centros de profícua produção intelectual. A teologia, na Idade Média, era considerada a rainha das ciências, a ciência mais profunda. Era aquilo de mais inteligente, mais intelectual que o ser humano podia estudar. Inclusive, era mais elogiada, tinha mais nobreza do que a própria medicina. Nesse contexto, há uma tensão entre a teologia produzida nos grandes mosteiros e a teologia que passa a ser produzida nas escolas universitárias. Aqui nós começaremos a entender. Quem fará a síntese das duas escolas teológicas é o Santo Anselmo da Cantuária, com o axioma a fé em busca da inteligência. Não vou ler isso aqui em latim porque já estou cansado, meus olhos já estão meio cansados e a minha dicção não ia ser tão boa assim em latim, tá? Veja, Santo Anselmo ele vai dizer que é a fé em busca da inteligência, ou a fé que busca conhecer. O século XIII marca a fase do esplendor da escolástica, tendo como expoente quem? Santo Tomás de Aquino, com o seu rigor teórico, filosófico aristotélico, criativo e penetrante.
Assim, o texto base de elaboração teológica passa a ser a Suma Teológica. Ainda que houvesse outras escolas teológicas, como a monástica agostiniana, com São Boaventura, Dom Scoto e a escola franciscana. Então, nós percebemos que ali na escolástica, apesar das pessoas ainda utilizarem os pais da igreja, nada se comparava à Suma Teológica. É claro que a fonte teológica dos escolásticos principal era a fonte da Sagrada Escritura e também da tradição, visto que os escolásticos eram muito especulativos e pouco positivos, tá? Mas junte-se a Escritura e a tradição, nós temos a Suma Teológica, que passa a ser uma fonte também de teologia. Santo Tomás de Aquino foi um dos principais pensadores da escolástica. Foi ele que, na esteira dos comentários produzidos pela filosofia árabe da época, batizou o pensamento do filósofo grego Aristóteles. Então, basicamente, Aristóteles ainda não era tão difundido no cristianismo, tá? Nem Santo Agostinho, se eu não me engano, teve contato com Aristóteles, se teve foi muito pouco. Santo Tomás teve todo esse contato, tá? Visto que Santo Tomás sabia tanto o grego como o latim também, provavelmente tinha um certo conhecimento de hebraico, mas Santo Tomás foi quem teve em suas mãos praticamente toda a obra do Aristóteles e pôde fazer uma teologia bem lógica, bem estruturada, e por isso que Santo Tomás traz o Aristóteles com força para dentro do cristianismo. Entre as grandes obras do período, podemos destacar o quê? As questões disputadas sobre a alma e as questões disputadas sobre as criaturas espirituais, beleza? Nós podemos entender também que foi possível existir uma certa ligação, tá, entre a patrística e a escolástica. Veja, apesar da distância no tempo, a era da patrística e a era dos escolásticos são tidas como os principais momentos para a história do pensamento e a história do próprio cristianismo, tá? Foi na patrística que o cristianismo começou a ter sua doutrina sistematizada e a desenvolver uma teologia mais robusta. E foi na escolástica que a teologia cristã alcançou o seu ápice. É comum observarmos nos doutores escolásticos citações dos pais da igreja. Os escolásticos constantemente utilizavam-se dos escritos da patrística como fonte de autoridade. Se você pegar, por exemplo, a Suma Teológica, você vai perceber Santo Tomás citando Cícero, citando Aristóteles, citando Santo Agostinho, tá? A pessoa que ele mais cita na Suma Teológica é Santo Agostinho, que ele vai chamar de filósofo, tá? Como dizia o filósofo. Veja, entre os pais da igreja mais relevantes, podemos, sem sombra de dúvida, citar Santo Agostinho, que foi uma grande influência para autores como Santo Tomás de Aquino, São Bernardo de Claraval, Cornélio Jansenius e Blaise Pascal. Então nós iremos entender que, apesar da escolástica ter sido o período mais intelectual da história da igreja, isso não significa que nós temos que rejeitar a patrística, pelo contrário, tá? Nós iremos entender, se nós nos aprofundarmos, que não existiria escolástica sem patrística, tá bom? Não existiria escolástica sem patrística. A patrística foi a base intelectual para a escolástica. Eu vejo pessoas tentando desmerecer uma e supervalorizar a outra como se isso fizesse sentido. Não faz, tá bom? Não faz. As duas são muito importantes. Eu, particularmente, amo Santo Tomás de Aquino, estudo muito Santo Tomás de Aquino, mas eu sou muito mais assíduo nos estudos patrísticos. Abraço e bons estudos.